econômicas e sociais desde o tempo da Constituinte de 88, que envolve o direito à aposentadoria rural, que é muito importante. Muitos aqueles que trabalharam no campo, às vezes, mesmo sem o registro, e sem recolhimento, mas desde que haja o testemunho de pessoas, aquelas pessoas mais idosas podem ter o direito à aposentadoria rural equivalente a um salário mínimo. Também, hoje está em vigência a Lei Orgânica da Assistência Social, que provê a toda a família que tenha pessoa de 65 anos ou mais, ou um deficiente grave com dificuldade de poder ter o autossustento. Então, se a renda familiar per capita não atingir sequer um quarto desse salário mínimo, hoje o salário mínimo está em R$510 por mês, então esta família tem o direito de receber um salário mínimo. Mas, além disso, decorrente de toda a evolução na vida desde os anos 90, quando se iniciou o debate sobre programas de garantia de renda mínima, na verdade, este debate teve precursores. Teve precursores na história da humanidade, que vem de lá do começo da história da humanidade. Mas, aqui no Brasil, nós podemos dizer que os princípios que estão contidos na ideia da garantia de uma renda mínima foram defendidos, primeiro na prática, pela forma como os índios aqui compartilhavam as coisas e tinham a propriedade comum, mas também na maneira como os próprios negros que vieram da África tinham, e na hora de formar os seus quilombolas, viviam de uma maneira comunitária, ou as experiências que aconteceram ao longo da história do Brasil, como na própria experiência de Canudos, pois Antônio Conselheiro, o criador de Canudos, entre outras coisas, na sua formação ele havia lido Thomas More, que em Utopia coloca os fundamentos de por que se deve ter uma renda mínima para todos. Mas também, dentre aqueles que defenderam a abolição da escravidão, como Joaquim Nabuco, Castro Alves e tantos outros, José do Patrocínio, assim por diante, ou mesmo Zumbi de Palmares, todos aqueles valores são consistentes. E se pegarmos os escritos e as contribuições de pessoas como Caio Prado Júnior, Josué de Castro, Celso Furtado, Milton Santos, todos estes podem ser considerados precursores da garantia de uma renda para todos. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava participando das comemorações dos 100 anos de Josué de Castro, em 2008, eu me dei conta, porque perguntei aos seus familiares e às pessoas do Centro de Estudo Josué de Castro, lá de Recife, se Josué de Castro não tinha falado especificamente, porque eu tinha lido Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, e não, nos anos 50 e 60 da minha juventude, e não me lembrava de um texto preciso, mas daí um diretor do Centro Josué de Castro me mostrou que em 24 de março de 1956, no seu discurso sobre desníveis de renda no Brasil, na Câmara dos Deputados, ao tempo de Juscelino Kubitschek, Josué de Castro disse exatamente que eu defendo o direito de todas as pessoas receberem o necessário para a sua sobrevivência, como o direito de todos participarem da riqueza da nação, o direito de todos serem brasileiros. Ele, em duas linhas, formulou exatamente aquilo que é a renda básica de cidadania. Mas, além destes, e daí aconteceu que eu, por exemplo, nos anos 60 e 70, ao fazer meus estudos de mestrado, doutoramento nos Estados Unidos,
participei, vi muito debate que houve ali sobre a garantia de uma renda mínima, um imposto de renda negativo e tal. E nos anos 70, interagi com o professor Antônio Maria da Silveira, que foi um dos pioneiros no meio acadêmico a propor uma garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E quando me tornei senador pela primeira vez, depois de já nos anos 80, com o Paul Singer e outros, propormos ao PT que considerasse a garantia de uma renda, mas foi apenas quando eleito senador em 90 que eu, já em abril de 91, apresentei um primeiro projeto para instituir um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa cuja renda não atingisse determinado patamar iria ter o direito de receber um complemento que renda uma proporção da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E esse projeto, em dezembro de 91, foi aprovado unanimemente no Senado por todos os partidos. Foi para a Câmara, recebeu o parecer favorável do deputado Germano Rigoto e prosseguiu ali. Naquela forma, não chegou a ser votado, mas gerou um debate muito interessante, inclusive já em 91, porque em agosto de 91, eu, com Antônio Maria da Silveira, nos reunimos com cerca de 50 economistas sob a coordenação do Walter Varelli, que era o coordenador do programa de governo paralelo do então presidente do PT, Lula, e nós, eu e o Antônio Maria, apresentamos a ideia da garantia de uma renda mínima. O professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, disse: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas seria bom começarmos a garantir uma renda para as famílias que tenham filhos e, por não terem o suficiente para a sobrevivência, muitas vezes colocam seus filhos para trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, se pudesse se prover uma garantia de renda a estas famílias mais carentes, elas poderiam estudar ao invés de estar trabalhando tão cedo, e assim se quebraria um dos elos do círculo vicioso da pobreza. E escreveu um artigo sobre isso. E nessa mesma época, desde os anos 80 e 90, o Cristóvão Buarque também estava pensando sobre isso. E aí aconteceu que, no município de Campinas, o prefeito do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, que leu aqueles artigos do José Márcio Camargo na Folha, apresentou um projeto para instituir a garantia de uma renda mínima relacionada às oportunidades de educação no município de Campinas. No mesmo ano em que Cristóvão Buarque propunha em Brasília e também implementava o programa de uma renda mínima associada às oportunidades de educação, que se denominou ali o Bolsa Escola. E em outubro, já o prefeito Antônio Palocci de Ribeirão Preto e outro em Piracicaba, outro em Belo Horizonte, em Belém, em Mundo Novo, se espalharam as experiências de renda mínima associada às oportunidades de educação. E no Congresso houve diversos projetos nesta direção. Em 1996, esteve aqui um dos maiores filósofos e economistas defensores da garantia de uma renda básica incondicional, o professor Filipão Paes, e eu o levei para um diálogo, uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o então ministro da Educação Paulo Granato e toda a equipe. E o Filipão Paes, defensor da renda básica incondicional, disse ao presidente Fernando Henrique que este era o objetivo, mas seria bom iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação, porque isto era um